A história do Exército Brasileiro, especialmente a partir de 1930, com o nascimento do moderno Estado brasileiro, com a Revolução de 30, de 3 de outubro de 1930, é marcada pelo nacionalismo. A década de 30 é uma década complexa, provavelmente a mais complexa do século XX, é stalinismo na União Soviética, nazismo na Alemanha, fascismo na Itália, franquismo na Espanha, salazarismo em Portugal, ditaduras pela América Latina, e aqui tendo poucos sopros democráticos, e a maior parte da década, primeiro o governo provisório até 34, um breve período de liberdade 34 a 35, vem a intentona comunista suspende as garantias constitucionais, né? E 2 anos depois, Estado Novo, então passamos um momento bastante complicado. O Exército perpassou os anos 30, 40, 50, 60 e durante o regime militar, 2 décadas, se destacou, no campo da economia, pelo nacionalismo, né? Pela criação de empresas estatais, pela defesa do subsolo brasileiro. Por exemplo, o Conselho Nacional de Petróleo teve como seu primeiro titular o general Horta Barbosa, e o CNP é uma espécie de embrião que vai levar depois a ser criada, a 3 de outubro de 1953, a Petrobras, né? Que foi uma longa luta nacionalista pelo petróleo nosso. É bom lembrar que tinham muitos que diziam que o Brasil não tinha petróleo, né? Não vamos lembrar o célebre relatório Link, né, do geólogo americano, que dizia que o Brasil não tinha petróleo, etc. Tal. Então foi uma longa luta nacionalista. Por outro lado, em defesa também de todo o subsolo brasileiro, das nossas riquezas minerais. A criação também das empresas estatais, né, da infraestrutura, a participação foi fundamental das empresas estatais e sempre marcada pelo nacionalismo e pela presença das Forças Armadas, em especial pelo Exército. O governo Jair Bolsonaro, alguns oficiais da reserva, alguns não, são muitos, é difícil fazer uma contabilidade exata, né, desde generais, coronéis, e vai descendo, majores, etc. tal, para saber quantos, mas são muitos, dezenas e dezenas, tem até da ativa, o que é um problema. Da ativa não pode fazer parte de um governo, isso não é saudável para a instituição e para o governo. Mas houve uma associação entre exército e política. Inclusive na revista Época, que circulou no final dessa semana, tem lá uma boa reportagem discutindo a questão da relação exército e governo Bolsonaro. Mas eu queria acentuar, na minha posição, é que isso faz mal ao exército, porque o governo Jair Bolsonaro é o oposto da tradição do exército, é um governo entreguista, é um governo a serviço do imperialismo norte-americano. Ele disse, palavras de Jair Bolsonaro, que deseja que o seu filho Eduardo Bolsonaro vá para Washington para atrair mineradoras americanas para explorar minério nas terras Yanomami. Ou seja, ele quer entregar o subsolo brasileiro e da Amazônia em particular os interesses imperialistas. Ele a todo momento se coloca a sua política externa a serviço do imperialismo. A parte econômica, ele faz de tudo. É como se ele fosse um serviçal do Trump. Recorde-se, quando ele visitou a Casa Branca, a postura que ele tomou. Ele ficava olhando para o Trump como se o Trump fosse Deus. Foi um momento patético. Ele, inclusive, advogou na fala que ele fez, desconexa, que o marca, afinal seu vocabulário tem 500 palavras citando, dizendo que apoiava o Trump para ser reeleito em 2020. Olha que gesto servil, baixo, de joelhos, né? Isso nenhum presidente brasileiro fez. Então o governo é entreguista. O Itamaraty é um puxadinho do Departamento de Estado. O Palácio Planalto, um puxadinho da Casa Branca. É um governo entreguista, antinacional e a serviço do imperialismo americano. O exército tem de se afastar, não pode macular sua farda com o entreguismo de Bolsonaro, que ficou 15 anos como militar e é mais de 30 político. Portanto, ele é um político. Tem de lembrar a gloriosa história do exército na defesa das nossas fronteiras, né? Na defesa do interesse nacional e a luta na Itália, a gloriosa luta na Itália. É inaceitável que o exército continue com esse governo entreguista. Vai ser melhor para o exército, porque o exército é uma instituição permanente de Estado. O governo passa, o exército fica. Quanto mais rápido o exército se afastar do governo Bolsonaro, melhor para o Brasil e melhor para o exército.